um caso com a Adriana Rocha. Adriana, que é graduada em odontologia pela UEPB, direito pela Unifip Patos e magnetizadora aqui do Além. Então, com vocês, a nossa querida Adriana. Meu boa tarde a todos que estão presentes e os que estão nos assistindo nesse momento. E eu quero agradecer a organização do Quinto é Além pelo convite na apresentação de casos, né, que a gente teve contato nesse momento do atendimento à distância. E também para dar a continuidade ao que a gente vem sempre buscando, que é o aprimoramento de cada magnetizador, que aqui vem buscar tanto evolução do seu conhecimento, como também fazer parte da equipe. Vamos iniciar com uma frase do Marquês de Pessegui, que é um dos estudiosos assim, de renome que nós temos dentro do magnetismo animal. E quando ele se refere ao magnetismo, ele pondera a seguinte afirmação: que o magnetismo do homem será um dia universalmente aceito, conhecido e praticado. E seu triunfo, eu ouso dizer isso, por mais que seja retardado, será cada vez mais evidente. E essa frase me chamou a atenção porque foi exatamente esse momento que a gente teve da mudança, né, da transição para o atendimento, do atendimento presencial para o atendimento à distância, foi que nos deu chance, nos deu condição de também adentrar nesse campo do magnetismo feito à distância para os nossos assistidos. Não foi uma coisa planejada, foi algo de adaptação, então que nós tivemos no primeiro momento, um curso rapidinho com o Agemiro, né, que a gente chama carinhosamente de Mirinho, e que é uma felicidade que ele esteja presente aqui conosco hoje. Então, nos deu essa assistência para que nós pudéssemos fazer isso, esse tipo de atendimento, da melhor forma possível aos assistidos que foram advindos dessa triagem e que manifestaram a vontade de dar continuidade aos tratamentos que eram feitos na forma presencial. Os dois casos que eu vou relatar hoje se referem a casos de paralisia cerebral. Não é pontualmente intervindo na questão da paralisia cerebral. São coisas que advêm também desse fator. Porque a paralisia cerebral, a gente sabe que são consequências que vêm, dependendo do grau de extensão, né, que vai de moderada a grave, dependendo muito da extensão que ocorre em cada pessoa. Então, ela pode ocorrer na vida uterina ou então no nascimento ou na fase da primeira infância. Então, há comprometimento do tônus muscular, das habilidades motoras, que vão comprometer também a mastigação, a deglutição, até mesmo o posicionamento dos dentes, e também há alguns casos em que leva o que a gente chama de disfagia, que é aquela dificuldade em se alimentar da forma correta, né? Porque se eu não tenho esse controle da mastigação,
Então, eu não vou absorver da forma ideal todos os nutrientes que existem naquele alimento. Então, isso pode ocorrer engasgos, tosses, mordeduras de língua, os espasmos na boca, né? Então, isso requer um trabalho multidisciplinar, com fonoaudiólogos, com fisioterapeutas. E esse campo me chamou bastante atenção porque foi inusitado. A gente começou presencialmente de uma forma, o assistido 1, eu já fazia parte de um grupo de 3 pessoas que o atendia aqui, aos domingos. E o assistido 2, com 3 aninhos na época, eu só fiz um atendimento presencial. Foi logo próximo à mudança do trabalho aqui na Além. E o assistido de 13 anos, ele tem a paralisia cerebral e o transtorno do espectro autista. E no início do tratamento, à distância, ele relatava, né, a mãe dele, no caso, relatava ansiedade, problemas de postura, um sono intranquilo, e logo depois desse atendimento começaram a aparecer as erupções de pele, né? Então, o assistido de 3 anos, que foi só um atendimento presencial, ele tem esse tipo de paralisia distônica, que é uma fraqueza muscular, e que é bastante secretivo e apresenta essa questão dos espasmos musculares. Quando ele veio a primeira vez para que eu atendesse, a mãe relatava que ele estava com colesterol alto. Né? Uma criança de 2, 3 anos com colesterol alto, né, requer um cuidado maior. E um sono também sem tranquilidade à noite, que aventou a possibilidade de ter alguma influenciação espiritual. Aqui o assistido 1 são as erupções de pele, que foi relatado pela foto, inclusive, da mãe que forneceu, que ele estava com essas erupções, e que durante o atendimento houve, no tato magnético, houve a associação ao problema no laríngeo, né? Porque nós sabemos que o centro de força laríngeo, ele responde muito quando se faz essa intervenção nas erupções de pele. E aqui ele também já tem uma cifose, né, num grau já bastante considerável. E o tratamento presencial, quando ele vinha, era feito essa estimulação, por sugestão da nossa coordenadora técnica na época, Elizabeth, que nós fizéssemos os impactos reversos para estimular essa musculatura dele, aqui nas coxas, para que ele tivesse uma melhor postura. E associado também à questão do transtorno do espectro autista. Fazia-se a técnica do transtorno do espectro autista e, em seguida, fazia esse impacto reverso aqui nas coxas do assistido. Aí, quando ocorreu a migração para o atendimento à distância, consistiu nessa manutenção dessa estimulação. Em seguida, a mãe relatou que ele tem acho que me corrija se eu estiver errado,
uma malformação, né, nessa questão das costelas dele aqui, da coluna, e que seria sugestivo de caso cirúrgico, né, se pudesse fazer. Então, mediante isso, ele começou a usar um colete postural para que houvesse uma melhoria e protelar o mais tempo possível essa questão da intervenção cirúrgica. Posteriormente, o assistido 1, ele começou a ter, primeiramente foi uma questão do dor de dente, né, que se teve de fazer uma intervenção, e os consultórios odontológicos na época não estavam atendendo, e enquanto isso era feito um agendamento para que ele pudesse ser atendido, eu fiz uma intervenção como se fosse um bloqueamento dos nervos aqui dentro da boca, tanto na parte anterior como na parte posterior. Era um dente, salvo engano, acho que do lado esquerdo superior. Então foi feita essa intervenção, esse bloqueamento, para que amenizasse mais as dores de dente dele e ele pudesse ser atendido posteriormente pela dentista dele. E logo em seguida, nessa consulta, a dentista do assistido relatou que a possibilidade dele estar sofrendo de bruxismo, né? Porque essa musculatura dele também, né, à noite foi percebido pela mãe, né, que havia essa questão do desgaste também. A olho nu, alguns dentinhos dele, você percebia que havia esse desgaste. Então, foi tratado também, no assistido 1, a questão do bruxismo. O que foi que eu tive a intuição de fazer? Fazer um trabalho de comando mental para que toda essa inervação que circunda a boca e a língua trabalhasse da melhor forma possível com ele, para que esse desgaste nessa parte aqui dos dentes fosse amenizada. E, enquanto isso, pela questão da paralisia cerebral, também foi feito um trabalho de comandos mentais para que houvesse a regeneração daquele setor do cérebro que houve a paralisia cerebral. Então, havia episódios de melhoria do bruxismo. Quando tinha alguma questão associada à ansiedade, havia uma queda nessa evolução. E nós continuávamos sempre pensando nessa forma de intervenção, de haver essa amenização da força que ele fazia para o desgaste dos dentes via nervo facial, via o nervo mandibular, da maxila também, para que houvesse essa amenização. Aqui nessa outra figura eu volto posteriormente, porque no assistido 1, eu não fiz a intervenção em nível de tálamo. E o assistido 2, que é aquele de 3 anos, né, que veio com colesterol alto, com distonia, é um assistido que tem bastante secreção. A minha conduta foi, inicialmente, a regeneração da bainha de minelina também numa área que, acho que era tomografia, sugeria que havia um comprometimento via tálamo.
Então, esses espasmos no paciente 2, de 3 anos, levava a mordedura de língua, às vezes com ferimento mesmo, sangramento, de forma bem severa e profunda. E, inicialmente, eu comecei a conduta semelhante ao do paciente do assistido 1, que era a intervenção nos nervos cranianos do trigêmeo, facial e da língua. Só que houve uma amenização, mas não ao grau que eu alcancei com o assistido primeiro. Ele sempre estava, se ele, por exemplo, se ele tinha esses episódios diários, ele começou a ter episódios mais espaçados, mas não parava de ter essas mordeduras de língua, que era o que mais havia o comprometimento, porque era uma mordedura severa, inclusive com sangramento. E continuava a trabalhar o colesterol alto, via gástrico e o fígado. Mas sempre encontrando essa desarmonia no gástrico, assim como no assistido primeiro. E o sono dele, do assistido 2, começou a melhorar com o maior número de dispersivos via humeral. Nesse período de março, foi considerada assim uma evolução pequena, mas foi. Porque os episódios de mordedura, de espasmos, começaram a decair, mas não ser eliminados definitivamente. E entre março e maio foi assim uma dos melhores fases do tratamento, porque ele chegou a 4 semanas sem episódio de espasmos, sem mordeduras de língua, e quando havia isso, não havia profundidade, não havia episódios de sangramento nessas feridas. Quando eu fazia o tato magnético, eu ainda sentia uma desarmonia a nível de sistema nervoso central, porque ele não conseguia controlar esses movimentos da deglutição, da mastigação e da língua. Foi quando, em conversas com a mãe do assistido, ela me disse que a fono relatou para ela que era um traço característico de quem sofre de paralisia cerebral, essa questão da dificuldade em ter controle dos movimentos, da deglutição, da língua, do controle, da salivação, de engolir, a probabilidade de se engasgar com a própria saliva é muito frequente. Então, a partir desse relato, comecei a fazer a intervenção via tálamo, porque aqui a gente sabe que está a sede do nosso sistema nervoso autônomo, né? Simpático e parasimpático. Aqueles movimentos que são inconscientes e aqueles que são controláveis. Então, eu comecei no paciente 2 a fazer a intervenção via tálamo. Eu vou voltar à figura aqui anterior para mostrar que fazia essa intervenção, fazia o TDM básico nele, e quando chegava entre o coronário e o frontal, eu fazia esse acesso via tálamo, dando o comando mental para que essa parte do sistema nervoso autônomo dele começasse a desenvolver o controle acerca da mastigação, o controle da língua e o controle da deglutição da saliva. É um trabalho realmente de formiguinha, não é fácil, não se dá para fazer num passe de coisa de 20 minutos, realmente requer bastante tempo, porque tem que ter concentração, tem a parte da imposição, tem a parte do comando mental, tem a parte de você fazer os arrastamentos para fazer aquela reconexão,
dos neurônios musculares superiores virem fazer essa reconexão com ponte, bulbo, cérebro e a medula espinhal também. Então, é algo que requer bastante tempo e bastante afinco pela parte do magnetizador. Mas ele ainda, ele ainda tinha episódio de sono sem tranquilidade. Mas esse sono sem tranquilidade aqui começou a ser pelo próprio estresse dos trabalhos que eram feitos com ele. Quando ele tinha uma sessão com a fonoaudióloga, que tem que chamar a atenção, a estimulação na boca, o trabalho motor dele também. Então, esses episódios de sono intranquilo, dessas ocasionais mordeduras de língua, estavam associadas a esses momentos de estresse por onde ele passava. Mas no tato magnético ainda ocorria percebia a desarmonia no gástrico. Então foi aventada a possibilidade de haver um desconforto medicamentoso, porque esses medicamentos via para tratamento da paralisia cerebral são medicamentos, aliás, medicamento de uma forma generalizada, ele requer muito, exige muito do estômago, né? Porque alguns são desmanchados, diluídos, para cair na corrente sanguínea via estômago, né? Então, eu sentia essa desarmonia no gástrico dele. Então, eu comecei a fazer a proteção da mucosa gástrica para que esse desconforto medicamentoso fosse minimizado. No aspecto das sessões dele, de motricidade, de controle, foram detectados pela fono que ele estava mais colaborativo no ato da escovação. O que era um momento de estresse maior para ele, começou a ser mais tolerado pelo paciente. Mas tanto o assistido 1 como o 2, eles sentiam também o desconforto intestinal. Além do desconforto estomacal, percebido no tato, era percebido também esse desconforto intestinal. Prisão de ventre. Então, o que foi sugerido para ser feito? Que houvesse uma magnetização, inclusive dos medicamentos, para que esses efeitos colaterais, que são sabidamente desses medicamentos, fossem minimizados. Porque quem teve a oportunidade de ler o protocolo de Jacó acerca do Covid-19, pôde ver que ele, inclusive, magnetizava o medicamento, quando dos assistidos, e também os colaboradores deles também faziam isso. Além de tudo que você pudesse magnetizar, com fins de melhorar o atendimento àqueles assistidos, seria possível. Então, com essa base, nessa linha de raciocínio, eu comecei a fazer a mesma coisa. Magnetização dos medicamentos, tanto do assistido 1 como do assistido 2. E o assistido 2, ele em agosto teve essa necessidade de fazer esse fortalecimento e controle muscular das pernas dele. A profissional passou para que ele usasse essa calça, inclusive em casa, para que houvesse uma melhor postura dele durante o exercício.
Só que o que me chamou a atenção foi o pezinho dele aqui fletido, né, como se tivesse caído, assim, o pezinho. Ele estava sendo submetido a aplicações de botox nessa região da panturrilha, para que houvesse um melhor posicionamento dos pezinhos dele. Então, depois de uma live que nós participamos, do pessoal de uma casa espírita em Natal, então veio essa ideia de fazer uma criação fluídica, uma calça com a ponteira, tendo a observação de que essa ponteira posicionasse o pezinho dele da forma que é para ficar, na forma reta, para que possibilitasse a que ele andasse melhor. Então, o curioso foi que na primeira noite que eu fiz o atendimento dele, eu faço normalmente após a harmonização, às 9h30, a mãe dele relatou que ele se incomodou bastante nessa noite, que ele ficava como se estivesse passando um pezinho no outro, achando diferente o que estava ali. Ele disse, ele começou como se ele quisesse tirar alguma coisa que estava no pé dele. Mas, com o passar dos dias, ele se acostumou. E o bom foi que ele começou, depois de um certo tempo, ter mais equilíbrio nos exercícios fisioterápicos dele. Só que veio, em outubro para novembro, veio essa surpresa aqui, né? Ele teve um episódio de maior secreção, e quando ele foi ao hospital, suspeitaram de pneumonia, mas como era o protocolo fazer o teste de Covid, ele foi diagnosticado como Covid. Eu esqueci de mencionar que esse atendimento nós já estávamos fazendo, desde março, esse reforço da imunidade dos assistidos à distância, que foi uma sugestão feita por Elizabeth e Ana Vargas, salvo engano. Então, ele passou por esse transcurso do Covid sem muitas complicações. Só que foi feita uma assistência a ele enquanto ele estava internado e quando ele voltou para casa também, com o protocolo da Covid-19. Quando passou o episódio de tratamento da Covid, começou a aparecer isso aqui durante o tato, essa desarmonia no laringe e nos pulmões. Foi observado pela mãe, relatado também que ele ainda continuava bastante secretivo. Então, eu dei ênfase maior a esse tratamento do laríngeo e dos pulmões dele. Porque é uma característica desse caso aqui, desse tipo de paralisia cerebral, muita secreção. Mas só que ainda estava fora do normal, vamos dizer assim, como sequela da Covid. E a última foto que ela me enviou foi que ele já estava conseguindo se equilibrar melhor durante os exercícios com a profissional. Já estava tendo uma postura melhor ao sentar e mais equilíbrio durante os exercícios de marcha. Uma melhor deglutição e os intestinos funcionando bem. Então, isso aqui foi um ganho muito grande, porque às vezes ele tinha o ato da evacuação de forma muito
assim, traumática, né? Quem já teve filho que sofreu por essa questão de prisão de ventre sabe como é complicada essa parte para a criança. Então, ele teve uma melhoria nessa parte dos intestinos e da marcha também, chegando a ter episódios dele ficar na bola de exercício, sem a tala e sem esses aparelhos, e conseguir ficar bem e se equilibrar bem. Resumidamente, a técnica que foi usada em ambos os casos, né, o TDM básico, os arrastamentos, para fazer aquelas reconexões nas áreas que foram afetadas pela paralisia cerebral, haver a regeneração daquela região, haver o controle da mastigação, da deglutição, e também, no caso das imposições, fazer a proteção do estômago, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida nessa questão do uso do medicamento e também da própria alimentação, porque o estresse, até mesmo de uma sessão dessa de fisioterapia, pode levar também a esses episódios de mordedura. No caso do assistido 1, que tem o transtorno do espectro autista, era feito a técnica e o tratamento dessas outras áreas isoladamente. Ele teve uma melhoria na qualidade do sono, do bruxismo, mas é uma coisa que existe os episódios de tempo ótimo, né, que há um maior controle, mas também existem episódios também que isso evolui, mediante o estresse, mediante as questões do dia a dia, né? Então, as conclusões que foram chegadas nesses dois casos aqui é que a relação magnética, a primeira regra básica do magnetismo, é a porta de entrada para uma eficiente seção magnética. E aqui eu faço um testemunho pessoal, que foi algo que eu notei, no meu caso, que melhorou bastante. Que algumas percepções foram favorecidas por essa questão da melhoria na relação magnética. Até mesmo se comparado a um atendimento presencial. A dupla vista, que é o tato magnético, é uma questão de perseverança, né? Como existem pessoas que eu não sinto nada, eu não consigo perceber nada. Mas se você não tiver isso aqui, perseverança, né? Tá sempre no ato de vontade, de querer desenvolver isso, se torna muito difícil que essa relação se dê de forma mais eficiente e mais harmoniosa. As criações fluídicas e os comandos mentais é um campo a ser explorado, porque eu posso, com o comando mental, agir em regiões onde seria praticamente impossível, né, um leigo agir, com um conhecimento básico, com essa vontade sendo bem treinada, bem especificada, tendo um conhecimento básico, eu posso fazer uso de criações fluídicas que vão ajudar aquele meu assistido a ter uma melhor qualidade de vida e a ter uma maior resposta no tratamento que ele esteja sendo submetido. E o assunto, né, que é do nosso encontro desse ano, a mediunidade, é que o bom magnetizador se faz com muito equilíbrio, disposição e discernimento que produzam um crescimento com nobres e harmônicos resultados. Então, é uma questão de perseverança, é uma questão também de dar
dar crédito a alguma das intuições que você tenha, que não seja contra os princípios do magnetismo, que estejam aliados ao princípio do magnetismo, que você possa fazer uso da forma correta, da forma melhor para o seu assistido e que ele possa ter um ganho da sua qualidade de vida e você também, enquanto agente dessa proporção da melhoria da qualidade de vida. Esse tempo de atendimento à distância, para mim, foi muito enriquecedor. Né? Quebrou muitas barreiras, quebrou muitos conceitos que nós tínhamos, né? Que era a questão do... Quem só pode fazer isso é um médium ostensivo. Existe também um trabalho perseverante que você possa alcançar muita coisa nesse terreno do magnetismo. Eu só posso aproveitar o momento de agora para fazer um convite a quem se tiver simpatizante, tiver alguma afinidade com esta questão de fazer esse tipo de trabalho via magnetismo, que venha, conheça aqui o nosso trabalho, que será muito bem-vindo e que existem aqui pessoas muito capacitadas nas suas mais variadas áreas que podem nos dar esse tipo de suporte. Não são só pessoas da área de saúde. No meu caso, era uma coincidência que eu seja da área de saúde. Mas existem pessoas que despontam muito mais do que uma pessoa do profissional de saúde, porque vai pela questão da perseverança. Então, sintam-se convidados, a quem estiver nos ouvindo e nos assistindo, a fazer uma visita aqui na Além, ver o nosso trabalho e, quem sabe, fazer parte dessa grande família. Muito obrigada a todos.